boa noite. Boa noite. Primeiro eu queria dizer que eu estou tão feliz de estar aqui, e estou tão feliz pelos que estão aqui também, porque a gente aceitou o chamado de Cristo para se alimentar da palavra dele, né? Ou seja, quando Jesus bate no nosso coração, bate na porta do nosso coração e a gente abre, e à medida que a gente abre, ele entra. Então, primeiramente, é um convite, né, que Deus me fez, e eu pude abrir essa porta e essa palestra. Antes de chegar até vocês, Jesus já tocou meu coração, já foi assim, fruto de cura para minha alma, sabe? Então, assim, a minha alegria é por isso, porque Deus já tocou, né, primeiramente a mim, e hoje eu vim aqui compartilhar. Nesse novo ciclo de palestras, né, do nosso grupo Geração aqui na oficina, a gente vai meditar um livro que vale a pena ler. Para quem não conhece, é um livro de um autor chamado Francisco Faus, e é um livro chamado Lágrimas de Cristo, Lágrimas dos Homens. Ou seja, né, é um convite para a gente aprender com Jesus a derramar nossas lágrimas. E é muito interessante quando a gente pensa, né, que Deus chorou, Jesus derramou lágrimas. E hoje a gente pensa, né, quem aqui nunca derramou uma lágrima? Quem aqui não conhece a lágrima? Eu fiquei, enquanto eu pensava nessa palestra, nessa reflexão, nos momentos onde eu derramei as minhas lágrimas. Momentos de dores, momentos de alegria, momentos de angústia, momentos de agradecimento, né? E eu queria primeiramente convidar cada um de nós que está aqui hoje, cada um que vai ouvir depois, né, a pensar quantas lágrimas a gente já derramou por situações, por momentos da vida, né? E certamente a gente vai se conectar com uma experiência. As lágrimas, elas são uma forma de linguagem, uma forma da gente expressar o que a gente sente quando as palavras não conseguem fazer isso. E às vezes a gente já derramou lágrimas, né? Eu fiquei lembrando assim na minha vida, quando eu descobri que eu ia ser mãe, né? Quando eu descobri que eu ia ser mãe de gêmeos, né? Quando meus filhos deram os primeiros passos, quando eu perdi meu avô, né? Quando eu passei no concurso da prefeitura, ou seja, tantos momentos, né? Tantas situações onde só as lágrimas eram capazes de expressar um sentimento. E quando a gente pensa nas lágrimas de Cristo, que foi verdadeiramente, que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, a gente pensa que Jesus também expressou um sentimento, uma forma de comunicar, onde só as lágrimas poderiam responder naquela situação. Então, um pouco sobre isso hoje, né? Dentro de cada lágrima existe um mundo onde uma gota de lágrima é capaz de expressar. Um mundo de alegria, um mundo de dor, um mundo de frustração. E enquanto eu preparava essa meditação, eu lembrei de um salmo que diz, né, que aqueles que plantam semente entre lágrimas vão colher alegria. Ou seja, as lágrimas, elas podem produzir frutos. E quanto que é bom quando elas produzem frutos positivos, frutos de bondade, né? Eu fiquei pensando em várias situações onde aquela cena me emocionou. Por exemplo, lembrei que quando eu vi meus pequenininhos, né? Eu sou mãe, eu sou psicóloga, tenho 3 filhos, né? Para quem não me conhece, né? Então, assim, ver quando meu filhinho de 5 anos caiu e a minha filha gêmea foi acolher ele, né? Eu achei aquela cena tão bonita que me emocionou, me encheu de lágrimas, né? E quando a gente vê um gesto de bondade, o que faz o nosso coração expressar quero fazer também, quero repetir essa situação, quero repetir esse gesto, quero também produzir esses frutos de bondade. Só que as lágrimas também podem produzir frutos ruins, né? Vocês já ouviram aquela expressão chamada lágrimas de crocodilo? Né? O que significa as lágrimas de crocodilo? Quando o crocodilo está prestes a abocanhar uma presa, né? Ele derrama lágrimas. Muitas vezes as lágrimas também produzem frutos ruins. Por exemplo, em situações onde a gente é
advertido, quando algo acontece contra a nossa vontade e aquelas lágrimas que produzem dor, mas ao invés de gerar um direcionamento, um sentido, gera mágoa. E quantas vezes a gente pode estar carregando na nossa vida lágrimas de mágoa, lágrimas de rancor, lágrimas de orgulho ferido. Isso é o que Deus hoje, através das lágrimas dele, quer ensinar pra gente. E a gente vai aqui ao longo desse seminário, ao longo das segundas-feiras, né, já trazendo um pouco do spoiler, um pouco do que vai acontecer, a gente vai meditar as lágrimas de Cristo, para fazer sentido as nossas lágrimas, e também vai meditar uma lágrima que Jesus nunca derramou. Né? A gente pensa, puxa, Jesus, né, foi plenamente homem. Que lágrima é essa que ele nunca derramou? É a lágrima do arrependimento. A lágrima de ter traído a Deus. A lágrima de ter deixado Deus. Essa é a nossa lágrima, a lágrima dos homens. E ao longo desse seminário a gente vai meditar também, não hoje, mas também vamos entender um pouco dessa lágrima, como reconciliar. Então hoje a gente vai ficar preso nas lágrimas de Cristo, essas lágrimas de bondade, essas lágrimas de cura, né? Entender por que Jesus derramou lágrima, o que levou, né, o próprio Deus a só conseguir expressar através das lágrimas algo que estava sentindo. Então, assim, a gente vai perceber, né, primeiramente, que o que Cristo quer nos ensinar com a lágrima dele é que nós precisamos ter os sentimentos de Cristo como referência. Ou seja, o que faz o próprio Deus chorar, os motivos que levam ele a chorar, devem ser os nossos também. Isso faz uma reflexão, um convite a vocês pensarem, né? Quantas vezes a gente derrama lágrima por aquilo que não vale a pena? A gente derrama lágrima por situações que são desnecessárias na nossa vida, que não completam a gente, que não dão sentido à nossa vida. E quantas vezes as nossas lágrimas são de mágoa porque não unimos os nossos sentimentos aos de Cristo? Porque se a gente pensar que Ele tem a solução para todas as nossas lágrimas, a gente naturalmente vai querer que as nossas lágrimas sejam, né, entregues e unidas às lágrimas do próprio Deus. Então hoje a gente vai entender um pouquinho, né, o que faz, né, Jesus chorar. E eu queria perguntar a vocês se vocês sabem, na Bíblia, quantas vezes Jesus chorou? Eu não sei. 3. 3? Você leu o livro, não pode, não vale. Você sabe? Também não. Ele chorou 3 vezes, né? Tem até nessas gincanas bíblicas que a gente faz, né? Que fala assim, qual é o versículo mais curto da Bíblia? Jesus chorou, né? Tem uma das passagens mais curtas, né? Mas Jesus chorou 3 vezes. Isso que a Bíblia nos narra, né? Porque se a gente entende que Jesus é plenamente homem, em outros momentos isso pode ter acontecido. Sabendo, né, que Cristo não ia derramar lágrimas por coisas superficiais, né? Às vezes a gente, lembrando, minha referência hoje são os meus filhos, né? Às vezes a criança está desenhando um Bob Good e rasga, né? E aquela motivo de choro, né? Ai meu Deus, chorou, rasgou, isso aqui. Aí eu vou botando o Alex e um segundo, aquela lágrima acaba, né? Nossa, se a gente fosse assim também, né? Seria muito bom. Mas a gente pode aprender a ser assim. A gente entende o porquê chorar. Então Jesus chorou durante 3 momentos na Bíblia. O primeiro, né, quando Jesus avistou a cidade de Jerusalém, antes de entrar nela, né, no domingo de Ramos, ou seja, aquele avistar tudo que iria acontecer, e principalmente, né, o que a gente vai entender aqui, o porquê avistar essa cidade fez Jesus chorar. O outro momento, né, no horto do Getsemane, quando Jesus orou a Deus, né? E também em Betânia. Eu acho que é o momento mais famoso que Jesus chorou, né? Quando Lázaro estava morto, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, foi onde
onde ele chorou também. Então, a gente pode pensar que são 3 momentos de dores, mas diante de situações diferentes. Ou seja, o primeiro, quando ele é visto em Jerusalém, é um choro de dor, mas é um choro de amor. O amor doído, o amor que sabe o que está acontecendo. O segundo momento, né, é um momento de dor, de sofrimento, na agonia de Cristo. E o terceiro, né, é uma dor diante da finitude do homem, né, fruto do pecado. Então, Jesus, em toda a situação, vendo a dor dos irmãos, dos amigos, diante de Lázaro, também chora, porque ele também sente essa dor da finitude, a dor de perder um amigo. Então, assim, olha o quanto que Jesus nos ensina. São experiências muito humanas, né? Quem nunca perdeu um amigo que a gente ama? Quem nunca derramou lágrima diante de um sofrimento? Diante de uma situação que parecia não ter solução, não ter saída? E quem já derramou lágrima por amor? Olha o quanto que as lágrimas de Cristo nos ensinam a divinizar a nossa dor. Então esse é o primeiro ensinamento mesmo dessa noite, né, que Jesus quer nos dar. Mas eu queria ler um pouco, né, o que aconteceu ali em Jerusalém que fez Jesus derramar essa lágrima. E para isso eu vou meditar aqui 2 passagens bíblicas. A primeira está lá em Lucas, no capítulo 19, no versículo 41. Essa Bíblia aqui é a Bíblia de Jerusalém, a tradução é um pouco diferente, né? Mas quero que a gente possa acompanhar aqui junto. E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo: ah, se nesse dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Tem muitos sinais aqui muito interessantes nessa passagem, né? Eu vou repetir aqui, a gente vai tentando entender e eu vou colocando aqui para vocês pensarem, né? E como estivesse perto, né, Jesus viu a cidade, derramou lágrimas sobre ela e disse, né? Ah, se nesse dia tu conhecesses a mensagem de paz, ou seja, aquilo que queria Cristo transmitir para as pessoas. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, está oculto, ou seja, aquilo que Cristo quer transmitir, a paz, não dá para a gente pegar, isso é oculto aos nossos olhos. Então, essa forma invisível, né, que só a gente alcança abrindo o nosso coração, fez com que Jesus derramasse uma lágrima. E por que a gente vai ver? Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, pois dias virão sobre ti, teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão, te apertarão por todos os lados. Aqui Jesus previa a destruição de Jerusalém, mas não era essa lágrima que Jesus tinha. Continuando aqui, Jesus continua falando, né? Porque não reconheceste o tempo em que foste visitado. Ou seja, Jesus está falando sobre Jerusalém, está chorando sobre Jerusalém diante de uma experiência de rejeição. Ou seja, tudo aquilo que Jesus tinha para oferecer foi oculto aos olhos e foi rejeitada pelos moradores de Jerusalém, e hoje a gente pode estender por nós. Nós também não queremos Jesus, muitas vezes. E essa é a dor, isso que faz Jesus chorar, essa dor de amor, né? E lá em Mateus também, né, de uma outra maneira, ele fala, né? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos e não o quiseste? Ou seja, quantas vezes eu quis, quantas vezes eu fui até a porta, mas você não abriu. Isso é que Jesus fala hoje pra gente, né? Quantas vezes eu estive ali do lado, mas você não abriu. Isso faz Jesus derramar lágrima. É a lágrima de quem não aceitou a salvação, não aceitou entender quem é esse Deus. E Jesus continua falando, né? Eis que a vossa casa vos ficará abandonada. Ou seja, que casa é essa? Que casa é essa que fica abandonada quando a gente rejeita Jesus de entrar? É a casa do nosso coração, é a nossa alma. E hoje é um convite que Jesus nos faz
para que a gente abra essa porta, para que a gente dê livre acesso à graça de Deus. Então, entendendo, a rejeição que Jerusalém, se a gente pudesse substituir a palavra Jerusalém pelo nosso nome, Jerusalém, Jerusalém, vamos fazer esse exercício? Vamos falar o nosso nome 2 vezes, Clara, Clara. Quantas vezes eu quis, mas tu não quiseste. É isso que Jesus falou hoje pra gente. E por que a gente não quis? O autor aqui está aqui 3 motivos. Primeiro, não queremos por egoísmo. Segundo, não queremos porque não conhecemos e nem queremos conhecer. E terceiro, que é o pior, a gente quer, mas não quer. E como é que funciona isso na nossa vida, Isso tudo pode acontecer de uma vez só, Embora aqueles que não conhecem, nós já tivemos a experiência, Ou quem talvez esteja ouvindo nunca teve essa experiência e nunca quis ter. Mas hoje é um convite de Jesus para que a gente abra essa porta do coração, para que Ele entre, que a gente dê essa oportunidade para Deus. Parece até algo assim, contraditório, Nós vamos dar oportunidade para Deus, mostrar que Ele é Deus. Parece algo tão irrisório, mas é só isso que Ele quer para a nossa vida. E quantas vezes é justamente isso que a gente não faz, Eu trouxe aqui uma passagem desse livro que eu acho que ela resume um pouco esses 3 pontos de que a gente rejeita Jesus. Mas antes de falar, eu queria fazer um convite para a gente, para a nossa experiência, Como eu falei, eu sou psicóloga, eu gosto que a gente toque na nossa ferida, no nosso próprio sentimento, Vocês já experimentaram a rejeição? A rejeição de um amigo, a rejeição de um amor, A rejeição de um trabalho, ser demitido, por exemplo, É uma dor que dói muito, É aquela dor que faz assim, caramba, por quê? Por que eu? Por que aconteceu isso comigo? Poxa, eu fiz tão bem para aquela pessoa e aquela pessoa me rejeitou. Poxa, eu fiz tanta coisa legal e aquela pessoa me acha chata, sei lá, É uma dor que dói, É uma dor que parece que não tem nada que a gente possa fazer, porque é uma escolha do outro. E exatamente ao entender essa dor, a gente pode mais ou menos entender essa dor de Cristo. A dor da rejeição, a dor de saber que eu posso salvar a tua alma, mas você não quer. Então o autor traz um pouco desse não querer por egoísmo. Eu vou ler devagar para a gente entender um pouco isso, Jesus sentia doer-lhe na alma todos aqueles que, iludindo-se a si mesmos, julgam que só poderão alcançar a felicidade defendendo-se de Deus. Olha só, Deus vira um inimigo. As pessoas acham que vão ser felizes longe de Deus, Quando a gente fala do egoísmo, é aquilo. Eu me basto. Por que eu preciso de Deus para isso? Para que eu preciso de Deus para ser feliz? Eu posso ser feliz, eu posso escolher minha felicidade, Eu mando em mim mesmo. Quem nunca ouviu esse discurso, Esquivando-se da carga amável dos mandamentos de Deus. É muito engraçado quando a gente fala dos mandamentos de Deus como uma carga amável, Porque para tantas pessoas isso é uma burocracia, isso é uma regra sem sentido, mas na verdade o mandamento de Deus é uma forma de Deus dizer: esse é o caminho para você ser pleno, Não é esse o caminho para você fazer o que quiser, é o caminho para você ser pleno. Isso significa derramar lágrima, se for preciso, porque nós somos humanos, o sofrimento pode vir, A gente está sujeito a algumas interferências da vida, mas se você segue meu mandamento, você vai conseguir chegar no final. E continuando aqui, que a rejeição acontece, se não querer, quando todos aqueles que se enganam imaginando que é possível realizarem-se à margem de Deus e contrariando os seus planos. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa que Ele criou algo para cada um de nós, Eu lembro uma situação, falando de gêmeos, Tem uns amigos que têm gêmeos também, Eu dei uma palestra uma vez, tinha assim, uns 300 jovens, assim, tinha muita
na cidade aqui. E aí eu falando sobre essa questão que cada um é único, né? E aí de repente tinham dois meninos assim, aí eu chamei o menino e falei, você, não tem ninguém igual a você nesse mundo. O irmão gêmeo dele estava do lado, né? Aí todo mundo caiu na gargalhada porque assim, era igual. Mas foi interessante porque mesmo irmãos gêmeos são diferentes. E até nessa diferença interna do seu jeito de expressar a vida, também existe uma diferença daquilo que Deus tem para nós, do plano dele. E quando a gente rejeita isso, a gente não rejeita Deus, a gente rejeita um caminho, um destino, um plano que Deus tem para nós. E isso traz consequências. E é isso que o egoísmo leva a gente, a essa casa abandonada de Jerusalém. Né? Esse é o caminho do egoísmo. Ou seja, né, o egoísmo, ele é uma maneira, né, de derramar frutos. Porque às vezes a gente derrama lágrimas de egoísmo quando a gente é frustrado, quando a gente acha que ninguém gosta de nós, quando a gente acha que todo mundo é contra nós, e o fruto do egoísmo é o vazio. Então, contra essa lágrima que Jesus hoje quer ensinar a gente. Não derrame essa lágrima, não derrame essa lágrima de egoísmo. Então, isso é muito importante. E quantas vezes, né, no dia a dia, a gente escuta esse discurso, né, porque da mesma maneira que Jesus entrou em Jerusalém no domingo de Ramos, sendo exaltado como Deus, no decorrer dos dias, a mensagem que Jesus passou de salvação foi vista de que maneira pelos fariseus? Quem é esse aí que senta com um cobrador de imposto, né? Quem é esse que desobedece às leis? Ou seja, desqualificaram Jesus, desqualificaram a mensagem dele. E se a gente parar para pensar, a gente vê isso hoje em dia também. Quando a gente tem um carnaval, que Jesus está lá, né? Vestido de todas as maneiras possíveis. Quando as pessoas falam que a igreja, né? Jesus instituiu a igreja coisa nenhuma, né? Desqualifica a igreja. Mas tem tanta gente, tanto sacerdote que comete erro, tanta gente que vai na igreja e faz um monte de besteira. Desqualifica a mensagem de Jesus como se fosse uma hipocrisia. Isso é uma forma de egoísmo, por quê? Negam a Jesus. Esse é o não quiseste, né? Essa é a maneira de dizer, eu não quero essa mensagem. Mas elas enganam a gente mesmo. Porque no fundo, o fruto é o vazio. Então, o egoísmo, né, o autor vai dizer aqui, ele leva a gente a viver 3 S's. Ou seja, o S do sossego, ou seja, eu quero uma vida sossegada, renúncia nem pouco. A nossa vida é para curtir, né? O S de satisfação, eu quero aquilo que me satisfaz. Eu vou fazer só aquilo que me satisfaz, só aquilo que me agrada. Eu não vou fazer nada pelo outro, o outro que se vire, né? Cada vez mais esses discursos são assim, normatizados. E a gente às vezes repete sem se dar conta, né? E o S de sucesso, ou seja, anonimato hoje em dia é quase zero, né? É interessante que os evangelizadores de antigamente, né, falavam assim, né? Olhem para mim, mas sigam a Cristo. E hoje em dia, os influencers de hoje, né, falam assim, olhem para Cristo, mas sigam a mim, né? Hoje em dia, né, ou seja, é uma autorreferência, uma autorrealização, uma tentativa de sucesso. E aonde que leva isso tudo? Porque a nossa vida não é só alegria, não é só momentos felizes, é saber lidar com a tristeza, é saber lidar com a dor, é aprender a lidar. Mas para a gente aprender, a gente tem que ter um norte. E o norte é Jesus. E é essa lágrima que Ele quer curar hoje no nosso coração. Então que a gente possa, nesse segundo aqui, nesse minuto, falar com Jesus. Né? Nós temos hoje a oportunidade de estar diante dele, né? Que a gente, nesses pequenos segundos aqui, possamos pedir a Deus a graça de curar as lágrimas de egoísmo da nossa vida. Que a gente possa ser liberto dessa tentação do eu, né? Tentação de eu sou mais. Que a gente possa, né, pedir a Jesus a graça
se liberta. Boa noite. E pensando, né, nessa outra dor de Jesus, além do egoísmo, a dor daquele que chora pelas pessoas que não permitiram conhecer o próprio Cristo. Essas pessoas, às vezes, né, com tanta... Jesus, a Bíblia é o livro mais lido, né? Jesus é um cara popular hoje em dia, né? Mas tem pessoas que rejeitam essa mensagem. E a gente, às vezes, vê no discurso do tipo, lá vem aquele papinho de igreja de novo, né? Ou então, eu acredito numa espiritualidade, eu sou espiritualista, mas Jesus é uma pessoa como alguém qualquer, né? Que veio aí historicamente, até viveu no mundo, mas Deus não é Deus. Abrem uma porta e fecham uma porta, né? Diante da possibilidade de conhecer alguém que pode mudar a vida deles. Ou seja, abre-se um muro de proteção. Muitas pessoas se protegem de conhecer a Cristo. Quando começa a ver alguém, né, que quer evangelizar, muda de canal, né, muda de rádio, não quer saber da palavra. Por quê? É uma palavra que incomoda. É uma palavra que incomoda não porque é incômoda, mas porque convida a uma mudança. Convida a uma nova postura, um novo recomeçar. E é um recomeçar onde a gente depende de Deus. E hoje, num mundo tão autossuficiente, né, depender de Deus é algo contraditório. Parece contraditório, mas é a verdadeira liberdade que a gente pode ter. Depender de Deus. Então, assim, essas pessoas que fecham os muros, né, se intoxicam, vamos dizer assim, dentro dos próprios pecados, dos próprios vícios, né, o que a gente chama dos pecados capitais. Então, se a gente parar para pensar quantas vezes a gente fecha essa barreira por raiva, por remorso, por rancor, não quer mais saber de Deus, né? Quantas pessoas a gente talvez já conheceu e falou, poxa, eu até ia na igreja, mas fulano fez isso comigo, fulano se acha, fecha aquela barreira diante do orgulho, do rancor, da mágoa e não deixa Deus entrar. Isso faz Deus chorar. Essa é uma das lágrimas de Jesus, né? O não querer antes de conhecer, antes de dar a oportunidade para Ele mudar a vida da gente. Então, essa é uma outra lágrima que hoje, né, Deus nos convida a mudar. Deus nos convida a restaurar, Deus nos convida a abrir a porta do nosso coração para que Ele faça morada, para que Ele também dê a oportunidade de um recomeço, um recomeçar, mas não mais sozinho, mas com Jesus na nossa vida, com Jesus do nosso lado, né? Quantas vezes a solidão, né, é uma experiência de tantas pessoas, a experiência de ter muitas pessoas perto, mas não se sentir acompanhado. Quando a gente abre a porta para Jesus entrar, essa experiência não existe mais na nossa vida. A gente pode estar até sozinho, mas nunca mais desacompanhado. Cristo está do nosso lado. Quantas pessoas, às vezes, se decepcionam com Deus porque esperavam uma experiência, mas não entenderam que Deus estava no escondido da natureza, no escondido de um amigo que se aproxima e fecha essa porta. Então, hoje, Jesus quer convidar a gente a abrir de novo. Por um motivo muito simples, né? Porque a maçaneta está do lado de dentro. Então, só basta a gente abrir. É uma coisa tão simples, né, que Deus tem. Se a gente parar para pensar, né, na história de todos os santos da igreja, todos eles tiveram um movimento em comum. Todos eles falaram, eu quero. Vem, Senhor Jesus. E se a gente fizer essa experiência hoje, Jesus pode entrar na nossa vida da mesma maneira que entrou na vida de São Francisco de Assis, de Santa Teresinha, né? De Santo Antônio, da mesma maneira, gente. Só que o fim, né, vai ser de acordo com aquilo que Ele tem para nós, o que torna a nossa vida tão especial, né? Uns vão ter o caminho para chegar a Deus pela música, outros pela alegria, outros pela palavra, outros pela oração,
mas quando a gente aceita esse plano de Deus para nós. E quanto que é importante isso, que a gente realmente abra esse coração. E para terminar aqui, né, gente, para a gente meditar essa terceira lágrima de Cristo, essa terceira rejeição que faz o próprio Deus chorar, como não falar, né, de um personagem que teve os seus 5 minutos de fama, mas poderia ter a eternidade, que é o jovem rico. Se a gente parar para pensar, ele teve um momento de fama onde tinha um monte de pessoas querendo falar com Jesus, e ele, afobado, veio e Cristo olhou e amou. Ou seja, ele teve uma atenção especial. Mas ele saiu triste, né? E vocês lembram por que ele saiu triste? Quem vai falar isso pra gente é a própria palavra de Deus. Vou abrir aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, né, no versículo 16, que vai narrando. Aí alguém, eu achei tão interessante para falar, né, que na Bíblia de Jerusalém fala, aí alguém, mas a gente sabe que é um jovem, né, e ele era rico. Mas esse alguém aqui, ele veio hoje de uma maneira muito particular para substituir a nós, a nossa vida. Ao invés de falar esse alguém, que a gente possa pensar na nossa própria história. Aí alguém se aproximou dele e disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe, quais? Jesus respondeu, estes, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço, tudo isso eu tenho guardado, o que me falta ainda? Ou seja, ele estava no caminho de Deus, ele queria, mas o que estava faltando ali? E aí, Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ou seja, ele abriu a porta. Ele chegou no quase lá. Jesus falou, bom, então vem, né? Ele daqueles 5 minutos de fama poderia ter tido uma eternidade, se unir aos apóstolos, né? Iam ser 13 apóstolos, quem sabe, né? Mas ele foi embora. Quando ouviu essa palavra, ele saiu triste, pois era possuidor de muitos bens. Ou seja, o que aconteceu com o jovem rico ali, que ele queria, mas bateu na trave, né? Foi quase lá. Eu acho que essa é a dor mais doída, assim, né? De falar, caramba, você quase veio, mas você não chegou lá. Provavelmente ele também derramou lágrima, o jovem rico, né? Mas era aquela lágrima de arrependimento, a lágrima de não conseguir sair de si mesmo, a lágrima de não conseguir ir dar um passo. E esses bens, né, que a Sagrada Escritura não narra, poderiam ser bens materiais, mas poderiam ser bens humanos, emocionais. Eu não quero desapegar, né, da minha preguiça, eu não quero desapegar do meu fim de semana, eu não quero me desapegar, né, das coisas que eu tenho, as minhas coisas. Tem São José Maria Escrivá, ele narra uma história, né, que tinha uma pessoa, né, que ensinava, uma mãe de família, ensinava o seu filhinho de pequenininho, criança, a fazer oração a Nossa Senhora, né? E aí, aquela oração de consagração, né? Eu te entrego meus olhos, meus ouvidos, minha boca, todo o meu ser. E aí o menininho falava, menos o meu coelhinho. Esse não. Ou seja, pode entregar tudo, menos isso aqui é meu, né? E aí, São José Maria Escrivá, né, tocado com aquilo, pensou, né, como é o meu coelhinho? E eu também quero estender esse convite a vocês hoje, a pensar o que para você hoje é o seu coelhinho? O que você não quer abrir mão ainda para realmente ter a eternidade e não só 5 minutos de fama? O que hoje falta para cada um de nós? Será que
ainda é o medo de se expor, né? Do que os outros vão pensar. Será que eu vou ser uma boa palestrante? Será que eu vou ser uma boa líder, uma boa serva? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que, bom, eu não posso ir na igreja porque também, né, se eu for na igreja eu vou ser hipócrita. Olha a minha vida dupla, como é que é. Eu também não quero deixar essa vida dupla, né? Então, a igreja está ali, eu até gosto, mas deixa para outro dia, deixa para depois, né? Será que essa não seria a nossa experiência do nosso coelhinho? Às vezes o nosso coelhinho é a falta de perdão. Olha, eu quero seguir a Cristo, mas aquela pessoa me fez muito mal, não dá para perdoar ela. Para mim é o máximo, né? Aquilo ali para mim não dá. Será que o nosso coelho é a falta de caridade com o outro, de paciência com o outro? Né? Às vezes a gente tem um colega de trabalho e fala, não, esse aqui não dá, esse aqui não tem como, não tem condição mais. Né? Esse coelho, esse apego, hoje a gente pode deixar aos pés de Jesus. A gente pode entregar a Jesus. Essas lágrimas que às vezes fazem Jesus derramar pela nossa falta de comprometimento, pelo nosso quase lá, vamos dizer assim, por aquilo que a gente quase foi, por aquela oração que a gente pede a Deus, mas não quer abrir mão da renúncia que a gente precisa. Né? O que falta, né, para a gente poder entregar para Deus? Esse mais, né, que falta na nossa vida. Então, é isso que hoje Jesus quer propor para a gente. Como Jesus fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que chorei, né? Aprenda a chorar as minhas lágrimas e entregue as suas lágrimas para mim. Esse é o convite que Jesus tem para nos dar hoje. Né? Que a gente agora já se encaminhando para o final, né? Para o término da nossa reflexão de hoje, que a gente possa realmente deixar Jesus entrar na nossa vida, deixar Jesus entrar no nosso coração, deixar Jesus entrar na nossa história, definitivamente. Que a gente não seja, né, mais um de Jerusalém que Jesus disse, tu não quiseste. Que nós hoje possamos ser como os santos da igreja que disseram, eu quero. Vamos repetir hoje para Jesus, né? Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu te dou livre acesso, Senhor. Eu te dou livre acesso, Senhor. Eu abro a porta do meu coração. Eu abro a porta do meu coração.